passando para a segunda-feira, nós vamos então completar essa parte do contexto histórico. Então, retomando aqui, quando a família de Jacó chegou ao Egito, depois de aqueles anos iniciais de fome, o faraó foi amigável com os hebreus por causa de José e os assentou num lugar de tranquilidade ali junto à terra de Gósen. E aqui estão os textos de Gênesis 41, 41 a 43 que nos lembram. E lembrando de que a chegada de José ao Egito, primeiramente na casa de Potifar, depois durante aqueles anos de prisão, estima-se então que ele tenha permanecido 13 anos entre a sua venda para os ismaelitas, ali pelos seus irmãos, maldade dos seus irmãos, até ele comparecer à casa de Faraó, que a Bíblia menciona que ele estava com 30 anos, haviam passado 13 anos. E os dois textos de Gênesis 37 e depois 39, aqui 2 e 21, nos afirma que o Senhor era com José. Irmãos, que linda declaração. O Senhor era com José. O Senhor, Ele é comigo, Ele é com você. Não pense, irmãos, por sermos vítimas de injustiça, como José foi na casa de Potifar. Não pense que ser mandado para o cárcere tirou de José a perspectiva e a correta certeza, a definição de que Deus era com ele. Deus o abençoou onde ele estava. Deus o abençoou na casa de Potifar, Deus o abençoou na prisão, em circunstâncias difíceis. As dificuldades não significam que Deus não está conosco. Lembre-se do Salmo 23, quando ingressamos no vale escuro e sombrio, o pastor vai conosco, ele segue conosco. Eu não sei se eu estou falando para alguém que justamente está atravessando o seu vale sombrio, está atravessando os momentos de escravidão na casa de Potifar ou até os momentos de cárcere de José. Mas não se esqueça, Deus é com você. O Senhor era com José, o Senhor é conosco e no tempo de Deus ele vai prover a libertação. Então aqui o autor vai dizer o seguinte, que o contexto mais provável para a história do Êxodo, ele vai descrever. E ele então afirma aqui no segundo parágrafo que os estudos mais confiáveis estabelecem que o Êxodo ocorreu em março de 1450, ao redor disso. Então vamos pensar o seguinte, Moisés nasceu já em condições de escravidão, em que as crianças estavam destinadas a morrer, em condições em que o povo já enfrentava dificuldades. Se ele viveu 40 anos, uma parte do tempo até os 12 anos na casa dos seus pais, depois mais 28 anos no palácio, e ele fica 40 anos, portanto, no Egito, e mais 40 anos ali na terra de Midian, quando ele volta ele está com 80 anos, então pelo menos esses 80 anos foram vividos em condições muito difíceis. Se nós então pegarmos a casa de Jacó, os 70 anos quando desce para o Egito, José com 40 anos aproximadamente, José morre com 110, são 70 anos. Agora, a lição aqui nos diz exatamente que veio deixa eu ver aqui, sim, o verso 8 que nós já lemos, entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Então, quanto tempo entre a morte de José e o nascimento de Moisés, os hebreus ainda viveram em paz e livres ou com perseguição e opressão? Nós não sabemos exatamente. Então, pelo menos o tempo da vida de Moisés, uns 80 anos, o povo viveu sob opressão, e pelo menos o tempo da descida do reencontro de José com a casa de seu pai até a sua morte, esses 70 anos, também haveria de paz. Quem sabe alguma coisa no meio desse caminho aí. Então, se eles permaneceram 215 anos no Egito, se nós tirarmos aqui os 70 da descida da casa de José, de Jacó, até a morte de José, e os 80 da vida de Moisés, são 80 anos, você soma 150, tira de 215, que é o tempo da permanência deles no Egito, você tem 65 anos. Talvez alguma coisa aí pelo meio do caminho, não sabemos exatamente, mas entre esse período, entre a morte de José e o nascimento de Moisés, houve a ruptura. E aqui a lição vai nos dizer que este faraó que não conheceu a José, tratava-se de Amoses, ou Amés, como diz aqui a lição,
e depois vem Amenhotep I, depois vem o Tutmés I, depois vem o Tutmés II e finalmente o Tutmés III, em cujo reinado aconteceu o Êxodo. E aqui ainda é mencionado, né, que a filha de Tutmés I, a Hatshepsut, foi a princesa que adotou Moisés. Então, alguma coisa sobre esta cronologia. Então, o primeiro capítulo do Êxodo, ele contém um período bastante abrangente, porque ele vai focalizar, ele retoma essa chegada quando José estava com 40 anos, né? Ele retoma essa chegada, relembra os nomes e já passa para esse primeiro rei, a Moses, que tudo indica, tudo aponta que ele tenha sido este faraó que não conheceu a José. Então, esses detalhes históricos, diz aqui o autor, eu fiz aqui compartilhei com vocês algumas informações que eu também colhi de uma live do Dr. Rodrigo Silva, dou o crédito aqui, do próprio comentário bíblico adventista, da lição e do auxiliar do professor. Detalhes históricos sobre o período em que os hebreus estiveram no Egito, em sua plenitude, ainda são desconhecidos, ainda não temos todas as lacunas preenchidas e todas as respostas dadas. No entanto, o que destaca-se aqui é a revelação do caráter de Deus que resplandece nas páginas do livro de Êxodo, libertando o seu povo como símbolo de esperança para nós também. E dessa maneira, colocamos um ponto final na lição da segunda-feira.